Olá! Hoje a gente vai mergulhar num estudo devocional bem interessante que fala sobre como encontrar estabilidade, sabe? Aquele chão firme, mesmo quando a vida está cheia de mudanças. E a ideia principal aqui é muito forte. Tudo gira em torno da nossa identidade. Então bora lá. O estudo começa com uma pergunta que, olha, todo mundo já se fez em algum momento, né? Quando tudo ao nosso redor está mudando, o que realmente segura a gente? O que nos dá firmeza? É essa questão que a gente vai desvendar aqui. Para começar, vamos dar uma olhada no problema que o estudo aponta. A ideia aqui é que a mudança não é só um desconforto. Ela pode ser o gatilho para uma coisa bem mais séria. E aqui que está o ponto central do estudo. Basicamente, a transição vira uma crise de verdade quando não se sabe quem se é. Pensa bem, sem essa base, sem essa identidade sólida, qualquer ventinho de mudança já desequilibra tudo. A gente se sente perdido, sem saber para onde ir. E para a gente entender isso na prática, o estudo traz uma primeira história bem poderosa, que fala sobre a passagem de bastão, a sucessão entre dois profetas muito importantes. A história começa com uma ordem que vem direto de Deus. Elias, que já era um profeta super conhecido, recebe essa missão: preparar e ungir quem ia continuar o trabalho dele, o seu sucessor. E olha que interessante, não é tipo uma aposentadoria, é uma transição que faz parte de um plano muito maior. Essa coisa de passar o manto, que é como a gente conhece a história, o estudo mostra que é muito mais do que só passar o cargo para outra pessoa. É um gesto de obediência do Elias que garante que o plano de Deus vai continuar sem parar, passando para a próxima geração. Beleza, agora vamos para o segundo exemplo que o estudo traz. Esse é até mais detalhado, e o foco aqui é numa qualidade essencial: a humildade. E tudo isso acontecendo numa transição que foi, assim, gigantesca. Olha que legal essa comparação. De um lado, João Batista, com a missão importantíssima de preparar o terreno, ele meio que representa o fim da era da lei, sabe? Aquele sistema de regras. Aí vem Jesus, do outro lado, para cumprir o propósito final, dando início à era da graça. Essa, sem dúvida, é uma das maiores transições que o estudo aborda. Aí a gente chega num momento chave, um ponto de tensão na história. O estudo mostra que João, na hora de batizar Jesus, ele dá uma travada. Ele hesita, porque ele sabia quem Jesus era. Na cabeça dele, era o contrário que tinha que acontecer, né? E essa pequena resistência humana dele é super importante para a lição que vem a seguir. Mas a resposta de Jesus, como o estudo aponta, não tem nada a ver com status ou quem era mais importante. O foco era totalmente no propósito. Ele estava ali para cumprir um plano maior, um plano de Deus, e aquele batismo era uma parte essencial disso tudo. E aí o estudo nos dá uma dica simbólica muito legal. O Rio Jordão ali não é só um rio, ele simboliza a atitude de descer, de se submeter, de ser humilde. E tanto o João, por aceitar batizar, quanto o próprio Jesus, por se deixar ser batizado, mostraram exatamente essa humildade na prática. E qual foi o resultado disso tudo? Foi espetacular. Esse gesto de humildade e de obediência gerou uma resposta lá do céu. Foi a confirmação, de um jeito super forte, de que eles estavam perfeitamente alinhados com o propósito de Deus. Os céus se abriram. Tá, então o que a gente tira dessas duas histórias? É agora que o estudo amarra tudo e nos dá um princípio que é a chave para a gente encarar qualquer transição na vida. Olha só que resumo prático. Com Elias, a gente aprende sobre obedecer para que as coisas continuem. Com João, a gente aprende a humildade de saber a hora de sair de cena. E com Jesus, o foco total em estar alinhado com um propósito que é muito maior que a gente. E agora, chegamos na frase que é talvez a mais forte de todo o estudo. É a ideia principal. Se alguém sabe quem é em Deus, se a identidade está firmada nele, o medo da mudança simplesmente vai embora. A segurança da pessoa não está no cargo, na posição, está em quem ela é. Isso muda completamente o jeito de enxergar as coisas, né? A transição deixa de ser vista como o fim de algo ou uma perda pessoal, ela passa a ser vista como uma parte importante no avanço de um plano que é muito maior que a nossa própria história. Ok, a gente entendeu a teoria, a ideia, mas e na prática? Como a gente faz? O estudo termina justamente com um passo a passo, um guia prático para a gente aplicar tudo isso. Então, o estudo resume tudo em 4 passos bem práticos. Primeiro, deixar Deus trabalhar, deixar que Ele prepare o caminho. Segundo,
ter certeza da própria identidade, estar firme nela. Terceiro, saber reconhecer, com humildade, quando Deus está levantando outra pessoa para assumir. E por último, ter a coragem de liberar, de entregar aquilo que não é mais para a gente segurar. E para fechar, o estudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. É um convite para cada um olhar para a própria vida e se perguntar: qual transição que está acontecendo agora pode deixar de ser uma crise e se tornar um avanço, só por ter essa identidade mais firme? Fica aí a reflexão.